Imagine um rei tão poderoso que nenhuma voz humana ousava confrontá-lo. Um homem cujo nome fazia nações tremerem. Ele olhava para seus palácios e dizia: "Eu construí isso." A soberania de Deus não negocia com o orgulho humano. Por isso, certa noite o rei teve um sonho assustador e perturbador. Ele viu uma árvore enorme e majestosa que tocava o céu, dando sombra e abrigo a todas as criaturas. Até que do céu veio um mensageiro gritando: "Cortem a árvore, destruam tudo, mas deixem as raízes no chão para que ela seja restaurada." Daniel, o único que ousou encarar o rei com a verdade, foi chamado para interpretar o mistério. E com uma coragem que desafiava a morte, ele disse a Nabucodonosor: "A árvore, ó rei, é você. O céu decretou: Deus vai cortar o seu orgulho. Você será expulso e viverá como um animal selvagem, até reconhecer que é o céu quem realmente governa." O alerta havia sido dado, mas o coração do rei estava completamente endurecido pelo orgulho. 12 meses depois, ele caminhava pelos terraços do palácio, contemplando a magnificência de Babilônia. Ele olhou para toda a sua glória e, em voz alta, declarou: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí por minha força e para a glória de minha majestade?" No auge de seu orgulho, ele não terminou a frase. Na mesma hora, uma voz potente e inescapável ecoou do céu. A sentença era final. "Passou de ti o reino, Nabucodonosor. O céu proferiu a maldição completa, ponto por ponto. Serás expulso do convívio humano. Comerás erva como os bois. 7 tempos de humilhação passarão sobre ti. E assim será até que reconheças que o Altíssimo domina e governa sobre o reino dos homens." Naquele mesmo instante, no auge de seu castigo, a mente do rei Nabucodonosor se despedaçou. O rei Nabucodonosor perdeu completamente a razão. Ele foi imediatamente expulso da corte e do convívio humano. O conquistador de nações passou a viver entre os animais selvagens, sem abrigo. Seu corpo sofreu uma transformação grotesca. As unhas cresceram como garras de águias e seu cabelo se tornou áspero e longo, como penas de uma ave. Por 7 longos tempos, a sentença se cumpriu. O rei que se autodenominou divino rastejava pelos campos, comendo capim e dormindo ao relento. Ele perdeu não apenas a coroa e o trono, mas toda e qualquer dignidade humana. Sua glória foi completamente desfeita, assim como as nações que ele um dia conquistou. Mas Deus não humilha para destruir. Deus humilha para restaurar, para ensinar, para revelar quem Ele é. E chegou o tempo determinado pela palavra. Nabucodonosor ergueu os olhos ao céu, e naquele gesto simples, sua razão voltou, sua consciência despertou, sua identidade foi restaurada. Ele declarou: "Agora eu exalto o Rei dos céus. Todos os seus caminhos são justos. Ele é poderoso para humilhar os que andam com orgulho." O rei voltou ao trono, mas voltou diferente. O orgulho ainda derruba pessoas hoje. Ainda destrói famílias, ainda fecha portas, ainda afasta homens e mulheres de Deus. O mesmo princípio permanece: quem se exalta será humilhado. Quem se humilha será exaltado. A restauração começa quando levantamos os olhos, quando reconhecemos que Deus é Deus e que Ele governa sobre tudo. Nabucodonosor precisou viver como animal para aprender que era apenas homem. Mas você não precisa chegar tão longe. Basta reconhecer hoje que Deus é o Senhor, que toda glória pertence a Ele e que Ele levanta quem se arrepende. Pense nos 7 anos que Nabucodonosor passou no campo. 7 anos comendo como animal. 7 anos sem falar. 7 anos em que seu reino continuou existindo. Enquanto ele estava na loucura, Deus preservou seu trono. Isso revela algo profundo sobre a graça divina. Deus poderia ter dado o reino a outro, poderia ter levantado um novo rei, mas ele manteve o trono reservado, porque a disciplina não é rejeição.
Quantas pessoas hoje estão vivendo suas próprias temporadas no campo? Não literalmente comendo capim, mas vivendo abaixo da sua identidade, perdidas em vícios, presas em padrões autodestrutivos, afastadas da presença de Deus. E acham que perderam tudo para sempre. Acham que não há volta, que Deus desistiu delas. Mas a história de Nabucodonosor nos ensina diferente. O tronco foi preservado, as raízes permaneceram. A restauração estava decretada desde o início. Não era uma questão de se ele voltaria, era uma questão de quando ele reconhecesse, quando levantasse os olhos, quando a humildade quebrasse o orgulho. O número 7 na Bíblia representa completude, perfeição. Nabucodonosor passou por um ciclo completo de humilhação. Não foi um castigo arbitrário. Foi um processo medido, calculado, necessário. Deus sabe exatamente quanto tempo cada um de nós precisa. Ele não nos deixa um dia a mais no deserto, nem nos tira um dia antes do necessário. Sua disciplina é perfeitamente dosada, como um pai que conhece cada filho. Olhe para a transformação que aconteceu naquele rei. Antes ele dizia, eu construí. Depois ele declarou, o Altíssimo governa. Antes ele olhava para suas obras. Depois ele ergueu os olhos ao céu. Essa mudança de direção do olhar é tudo. É a diferença entre vida e morte espiritual, entre liberdade e prisão, entre restauração e destruição. Para onde você está olhando? Para suas conquistas ou para o doador de toda boa dádiva? A Babilônia de Nabucodonosor era real. Os jardins suspensos eram uma das maravilhas do mundo antigo. Seus muros eram inexpugnáveis, seu exército era invencível. Mas tudo isso foi construído com recursos dados por Deus, com vida soprada por Deus, com inteligência concedida por Deus. E o rei esqueceu a fonte, celebrou o rio, adorou a criação, ignorou o Criador. Este é o erro fatal do orgulho, reivindicar a autoria sobre aquilo que apenas administramos. Assumir glória por dons que foram emprestados. Hoje vivemos em uma era de autopromoção constante. Redes sociais nos ensinam a sermos nossa própria marca, a construirmos nossa imagem, a celebrarmos nossas conquistas. Eu consegui, eu alcancei, eu sou. Mas a história de Nabucodonosor é um aviso atravessando milênios. Deus não divide sua glória. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Você pode ter sucesso, mas não pode esquecer quem te deu capacidade. Pense em quantas pessoas começaram bem e terminaram mal. Começaram dependentes de Deus, orando, buscando, humildes, mas quando a bênção veio, quando o sucesso chegou, quando as portas se abriram, esqueceram de quem abriu. E Deus, em sua misericórdia, permite quedas, não para nos destruir, mas para nos acordar, para nos lembrar de quem somos e de quem Ele é. A queda de Nabucodonosor foi dolorosa, mas foi salvadora. Imagine o testemunho que ele se tornou depois, o rei mais poderoso do mundo, declarando publicamente que foi julgado por Deus, reconhecendo sua loucura, exaltando o Deus de Israel. Sua história se tornou um monumento à misericórdia divina. Você também pode ser um testemunho. Não importa quão longe você caiu, não importa quanto tempo passou, não importa o que você perdeu. O mesmo Deus que restaurou Nabucodonosor pode restaurar você, mas começa com uma escolha. Levante os olhos, pare de olhar para o chão, pare de olhar para o espelho, pare de olhar para as circunstâncias, olhe para o céu. Reconheça que Ele é Deus, que você precisa dEle, que sem Ele você nada é. Essa é a oração mais poderosa que existe. Não precisa ser eloquente, não precisa ser teológica, pode ser apenas: Deus, eu preciso de Ti. Eu não posso sozinho. Sem Ti, eu sou nada. E naquele momento, a restauração começa. Nabucodonosor nos ensina que não existe orgulho pequeno. Todo orgulho
é uma declaração de independência de Deus. É dizer que não precisamos dele, que podemos fazer sozinhos. E essa é a mentira mais antiga do universo. Foi o orgulho que expulsou Lúcifer do céu. Foi o orgulho que tirou Adão do Éden. Foi o orgulho que fez o faraó endurecer seu coração. E é o orgulho que continua destruindo vidas hoje. Mas há esperança para quem se arrepende. A restauração de Nabucodonosor foi completa. Sua razão voltou, sua glória foi restaurada, sua majestade foi acrescentada. Ele não voltou menor, voltou maior. Porque agora tinha sabedoria, tinha humildade, tinha conhecimento de Deus. Deus não quer te diminuir, Ele quer te elevar, mas na ordem certa. Primeiro o coração, depois a coroa. Primeiro o caráter, depois a conquista. Primeiro a humildade, depois a honra. Esta é a matemática do reino.